Olá meninas, graça e paz, meu nome é Elis de Lacerda e estou aqui para gravar mais um vídeo, trazer uma palavra que o Senhor tratou comigo. Na verdade ele vem tratando sobre uma palavrinha bem pequenininha no meu espírito já há algum tempo e eu fico atenta para saber o que ele quer falar comigo, para que eu venha trazer para vocês. Mas para começar eu queria pedir para que você desse seu like, para que você me seguisse no meu canal, e para que você também deixasse um comentário para eu saber que você está aí do outro lado, sendo abençoada pelas ministrações que eu trago, tá bom? E hoje eu queria falar sobre uma palavrinha que ela é bem pequenininha, mas que ela traz algo extraordinário para nossa vida, que é sobre fidelidade. O Senhor ele tem tratado muito comigo sobre fidelidade. Sabe, meninas, eu tenho um salão de beleza e eu trato de mulheres, eu cuido de mulheres. E tem dias que eu tenho 10, 12 clientes, mas tem dia que eu tenho uma só. E como é que eu vou me comportar nesse dia que eu só tenho uma única cliente? Da mesma maneira que eu me comporto, da mesma maneira que eu sou fiel quando eu tenho 10, 12. Então o Senhor ele tem tratado muito sobre isso comigo na minha vida pessoal e particular. Quando eu tenho uma única cliente, eu tomo meu banho premium, eu me maquio, eu me arrumo, eu coloco meu salto e eu vou atender essa cliente com todo amor e carinho. Porque eu sei que no outro dia o Senhor ele vai enviar mais clientes para mim. E aquela cliente, aquela única cliente, ela não é menos importante do que as outras que vão vir. Então ela merece sim uma Elisa arrumada, cheirosa, maquiada e com um sorriso lindo nos lábios, esperando ela chegar. Tá bom? Então o Senhor ele tem tratado isso comigo. E eu comecei a observar isso, né? E o Senhor ele trouxe no meu espírito a palavra que está lá em Mateus 25, que fala sobre os talentos, a parábola dos talentos, né? Só que dentro de um outro contexto, dentro do contexto de fidelidade. E aí, lá em Mateus 25, 21, diz assim: Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor, ou seja, entra no descanso, entra na alegria do seu Senhor. E aqui fala sobre os talentos, né? Aquele Senhor distribuiu alguns talentos e algumas pessoas multiplicaram esse talento, outras enterraram esse talento. E aí eu quero trazer isso para a fidelidade. Você tem sido fiel àquilo que o Senhor tem colocado na sua mão para fazer? Sabe, queridas, para o Senhor, tudo é importante. E eu estava ministrando ainda agora num outro grupo que eu faço parte, e eu estava falando, às vezes a gente é tão fiel a ir aos cultos, a ir às conferências, a orar pelas pessoas que chegam para nós, mas sabe, às vezes o Senhor coloca alguém no teu coração e você não pede perdão para aquela pessoa. Às vezes Deus coloca alguém no teu coração e você não ora por aquela pessoa. Às vezes Deus está trazendo coisas mínimas para você fazer e você simplesmente tem negligenciado a fidelidade, sabe? Eu costumo dizer para as minhas filhas que se você não é fiel à sua casa que ainda não está terminada, em limpar, arrumar, organizar, você não vai ser fiel quando você tiver sua casa pronta. Se você não é fiel ao seu trabalho, que hoje traz provisão para você, mas que ainda não tem o salário que você deseja, você não vai ser fiel quando você tiver um salário que você deseja. Então a fidelidade é nas pequenas coisas. É ser fiel a lavar a louça, é ser fiel a organizar a sua casa, é ser fiel a levantar e fazer o seu devocional colocando o Senhor em primeiro lugar. É ser fiel a cuidar dos seus filhos, do seu marido. É ser fiel a ligar para aquela irmã que Deus colocou no seu coração e dizer assim: ei, você quer conversar? Então, quando a gente é fiel nas pequenas coisas, o Senhor ele vai acrescentando mais e mais e mais responsabilidade. Sabe? Eu estava observando esses dias uma criança andando de mão dada com a mãe.
E eu falei assim, gente, Deus, ele é perfeito. Porque enquanto a criança é bebê e ela não consegue esticar o braço para dar a mão para a mãe ou para o pai, ela ainda está engatinhando, né? Mas quando ela começa a caminhar, o bracinho dela dá certinho para você segurar, sabe? E eu fiquei olhando aquilo ali, e às vezes eu gosto de parar e ficar observando as coisas que o Senhor criou. E eu falei, meu Deus, como o Senhor é fiel. Como o Senhor faz tudo certo, da maneira certa, na hora certa. Sabe, queridas, a gente precisa ser fiel nas pequenas coisas. E no reino de Deus, promoção é trabalho. Promoção é mais trabalho, né? Mas se você não é fiel às pequenas coisas, não tem como o Senhor te promover. Não tem como você crescer. Sabe? Uma coisa também que eu quero falar é seja fiel a você. Seja fiel a se amar, a se colocar em primeiro lugar. Eu tô me amando. Eu tô me colocando em primeiro lugar e eu tô sendo fiel a mim mesma. Todos os dias de manhã eu levanto, vou fazer minha caminhada, vou fazer meus exercícios, tô me alimentando melhor. Já consegui eliminar alguns quilos e, como eu digo, isso é bônus, sabe? Mas eu tenho sido fiel a mim mesma. Eu tenho sido fiel aos meus sentimentos. Eu tenho sido fiel à minha oração. Eu tenho sido fiel à minha fé, aquilo que eu tenho crido. Então a palavra de hoje é essa. Muito simples, mas seja fiel nas pequenas coisas, seja fiel no pouco, para que no muito o Senhor possa te colocar, para que você tenha alegria, para que você tenha descanso, para que você tenha um gozo no teu Deus. Amém? E sabe, é uma coisa que eu também quero dizer, seja fiel aos seus sentimentos. Não se importe com o que os outros estão dizendo a seu respeito. Ah, mas você é uma boba, porque você ainda está esperando isso acontecer. Você é uma boba, porque você ainda ora nesse sentido. Você está perdendo seu tempo. Deus já mandou você parar de orar? Deus mandou você desistir? Deus mandou você retroceder? Então seja fiel. Sabe por quê? Deus tem boca e você tem ouvido. E no dia que for para você desistir, Ele vai falar com você. De repente, isso que você está orando, de fato e de verdade, não vai acontecer. Porque não depende só de você. Mas nesse tempo que você está orando, nesse tempo que você está se entregando, o Senhor, Ele está forjando o teu caráter. E Ele está tratando coisas com você. Então seja fiel. Pai, eu te rendo graças pela vida das minhas irmãs. Eu te rendo graças, Pai, pelas pessoas que vão ouvir essa palavra e vão meditar nela. Entendendo que nós devemos ser fiel no pouco, para que no muito o Senhor possa nos colocar, Senhor. Para que nós possamos cuidar do seu muito, nós primeiro precisamos cuidar do seu pouco. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade em nossa vida. Porque ainda que nós não sejamos fiel, o Senhor é fiel a nós todos os dias. E eu declaro um despertar na vida das minhas irmãs para essa fidelidade. Para os outros, pode até parecer pouco, mas para o Senhor, obediência e fidelidade move o seu coração, em nome de Jesus. Amém, meninas? É isso que eu quero falar para vocês. E quero falar também, seja forte e corajosa. Eu fiquei algum tempo chateada com essa frase, que eu dizia que eu não queria mais ser forte e corajosa, mas o Senhor, o teu Deus, o teu Pai foi quem disse que você é forte e corajosa. Você é sensível, sim, você é frágil, sim, porque você é menina, você é mulher, mas o teu Pai, Ele te chama de forte e corajosa. Até o próximo vídeo.